Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco e que a espiritualidade sempre presente nos auxilie no estudo de hoje para que o assimilemos com a maior correção possível, né? E que assim seja. Gente, a mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, tá? Do Emmanuel, da coleção do Emmanuel. O título é... O título não. O título 46, o título é o 46, não, capítulo, me desculpe. O capítulo é o 46, intitulado Na Cruz, tá? E o evangelho é de Mateus, capítulo 27, versículo 42. E diz assim: Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Certo? Então, vamos à leitura, tá? Vamos lá, deixa eu botar numa posição aqui que possa facilitar para mim. Então, Emmanuel começa assim: Sim, ele redimira a muitos. Estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Vou botar um apoiozinho aqui para facilitar. Para o consenso humano, era extrema perda. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas
no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. Isso, em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, num madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Muito bem. Esta é a mensagem. Okay? E eu já fiz o estudo dessa mensagem, né? Mas acontece o seguinte: eu ia fazer uma síntese, né, como eu fiz no outro vídeo, como eu estou fazendo agora, uma síntese do texto, né, que resume, né, tudo que eu tenho que tratar, e onde eu deixo marcado onde eu farei uns comentários, certo? Mas acontece que o vocabulário do Emmanuel é vastíssimo e extravagante. Eu tive que usar o pai dos burros, o Google, né, para traduzir muitas palavras aqui que eu desconhecia. Entendeu? Então eu cheguei à conclusão que eu tinha que, na verdade, clarear essa mensagem para vocês e para mim, né? Devido ao vocabulário riquíssimo do Emmanuel, entendeu? E foi o que eu fiz, tá? E eu vou começar, então, a interpretar e a analisar o texto, certo? E ele começa assim: sim, o Cordeiro de Deus foi sacrificado para a salvação de muitos.
estendeu o amor, a verdade, a paz e a luz divina por onde andou. Tratou de enfermos e ressuscitou mortos. No entanto, foi recompensado com a cruz entre ladrões. E aqui eu tenho um comentário para fazer. Né? Todos nós conhecemos essa história de que Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, né? E um deles era o Dimas, tá? Que, apesar de ladrão, foi o primeiro santo católico a ser canonizado. Entendeu? Foi o primeiro santo católico da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E o que aconteceu aqui? Jesus ficou no meio deles, tá? Os dois eram ladrões. Só que o Dimas se virou para Jesus e disse mais ou menos assim: poxa, nós somos ladrões, criminosos, merecemos a crucificação. Mas e tu? O que fizestes de mal? Nada fizestes de mal para merecer a crucificação. Aí Jesus se virou para ele e lhe disse: em verdade lhes digo, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Essa é a história dos dois ladrões e do Dimas, né? Que conseguiu a salvação apesar de ser um ladrão. Muito bem. Logo ele, que se elevou tanto, atingiu o cume e indiretamente assumiu a condição de libertador e rei, o tombo foi muito grande. Na minha opinião aqui, o Emmanuel está querendo apenas salientar a injustiça, né, que Jesus sofreu. Porque ele assumiu a condição de libertador e rei. Então ele quis salientar que a injustiça com Jesus foi muito grande, muito grande. Mas, na verdade, não foi uma injustiça, porque estava nos planos divinos de redenção da Terra
a sua crucificação. Entenderam? Porque a sua crucificação iria causar sua morte e sua consequente ressurreição, que era exatamente o que iria passar credibilidade para os seus apóstolos, que a essa altura, após a morte de Jesus, estavam completamente perdidos, sem saber o que fazer. Estavam reunidos na casa de um deles, sem saber o que fazer. Não sabiam se dispersavam uns dos outros, se fugiam, se escondiam. Pedro, por exemplo, já tinha negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar, né? Todos nós sabemos disso. Então, isso fazia parte do plano de redenção da Terra. Isso estava planejado. Ok? Foi o príncipe da paz e acabou derrotado pela guerra dos interesses inferiores. Olha só, ele foi o príncipe da paz e acabou derrotado pela guerra dos interesses inferiores. Que interesses eram esses? Eram os interesses dos sacerdotes judeus. Porque apesar de os judeus, na ocasião, eram dominados pelos romanos, eles se entendiam muito bem. Eles faziam negócios entre eles, porque os judeus sempre souberam lidar muito bem com o dinheiro, né? Então, eles faziam um negócio entre eles. E o que mais ameaçava os sacerdotes era a liderança deles, religiosa, diante do povo judeu, do seu povo. O que estava mais ameaçado ali era a liderança religiosa deles em relação ao seu povo, ao povo judeu. Tá? Porque, inclusive, eles tinham influência no próprio Império Romano, no próprio imperador, né? Pilatos, no caso. Mas vamos continuar aqui. Foi o Salvador e não se salvou. Isso nós já sabemos, porque que ele não se salvou. Porque fazia parte do plano divino de redenção da Terra, né? A sua morte e a sua ressurreição
para passar credibilidade aos apóstolos, a fim de que eles se encorajassem, fortalecessem a sua fé e continuassem o trabalho iniciado por Jesus, tá? Que não os abandonaria, continuaria com eles, né? Derramaria até o Espírito Santo sobre eles, antes de enviá-los pela terra com suas pregações, certo? Foi justo, mas vítima da maior injustiça, pois descansou flagelado e derrotado. Quer dizer, ele foi o ser mais justo que já pisou na terra, tá? E, no entanto, foi vítima da maior injustiça já cometida até os dias de hoje na humanidade terrestre, que foi a sua crucificação, o seu flagelo, as suas torturas, né? As suas zombarias, uma verdadeira loucura a injustiça que ele sofreu na mão da humanidade terrestre naquela